Ó, eu sei que a coisa toda é polêmica, mas eu não tenho como deixar de perguntar. Ontem o assunto ficou sobre a mesa no final do programa, a gente discutindo a respeito da participação do presidente Bolsonaro, e ele fez o discurso que a gente tanto falou ontem. Há outros desdobramentos também aí da caravana brasileira que participou lá da Assembleia da ONU. Mas a primeira pergunta para vocês, meus amigos aqui, é qual a avaliação do discurso do presidente Bolsonaro? Eu vou começar com o Luiz Neto. Luiz Neto, qual a sua avaliação do discurso do presidente Bolsonaro na ONU? Eu vou dar 1 minuto para cada um, tá certo? Contado no relógio. Vai, Luiz Neto. Paulo, um discurso excelente para enaltecer o nosso país para o mundo, né? Chama a atenção, ele falou das nossas qualidades, que o Brasil é um país para se investir, também falou da liberdade daqui de se tomar vacina ou não, e que não vai obrigar os brasileiros a usarem a carteirinha, né, o passaporte da vacinação aqui no nosso país. Então, eu acho que é uma posição justa, uma posição livre, a gente vive num país democrático, e o Bolsonaro ele foi muito assertivo nas falas dele, com certeza foi algo já planejado, e vamos agradecer, porque ele não falou em estocar vento, nem saudar a mandioca, e nem falou que por trás de toda criança tem um cachorro, assim como uma ex-presidente da República já disse em vários discursos. Então tudo que foge disso vai muito bem, e acredito que tenha repercutido muito bem o discurso dele para o mundo, e chamou a atenção pela qualidade, acima de tudo, da fala dele em relação ao nosso país. Agnaldo Vieira. Olha, o presidente contou algumas histórias que não condiz com a realidade, mas não poderia esperar outra coisa, né? Ninguém vai para um discurso na ONU falar para todos os presidentes e líderes das nações e falar mal do seu próprio país, né? Vai vender a imagem boa do país. Então foi um discurso já esperado e não passa disso. Kim Rafael. Bom, eu queria saber, né, quais eram as informações que ele deu errado lá, mas o que dá para perceber é que gostei muito do discurso dele, principalmente em defender, né, a nossa floresta amazônica, né, que a maior parte fica no Brasil, e que dizer que tem aí um chefe de Estado que roga para si qualquer responsabilidade, justamente por ser soberano o nosso Estado, né? Então, os opositores vêm aí trazendo um pouco até daquele espírito, né, de vira-lata, mas quando era o presidente Bolsonaro, que tinha uma amizade muito íntima com o Trump, o espírito vira-lata estava em Bolsonaro. Agora é a oposição, né, já que estão fazendo com que a estrela maior de tudo isso seja o prefeito de Nova York e tudo mais, sobre algumas questões aí que Bolsonaro estava relacionado. Mas quanto ao discurso, excelente, não esperava menos. Fernando Tupan, o que você achou do discurso do presidente ontem? Bem, Paulo Caetano, ele foi direto ao assunto. Talvez o que eu tenho para contestar nisso tudo seria o número de desmatamento na Amazônia. Mas com relação à vacina, ele falou, foi positivo. Ele não quis tomar, mas deu opção para todos os brasileiros tomarem. Então, eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Se depender desse discurso da esquerda que não teve vacina, o presidente Jair Bolsonaro está reeleito já. Ângelo Rigon, vai. O cara não tomou vacina, então se depender de vacina, realmente ele não tomou vacina, mas fácil ele morrer do que se eleger. É o seguinte, é um discurso completamente fora de esquadro. Você não vai para uma organização mundial para falar de coisas do seu país, né? Coisas do seu país você fala para o seu gado, você não precisa ir lá fora, mas você tem que falar de temas mundiais. E infelizmente, como o Tupan nessa parte tem razão, a questão da Amazônia é uma questão mundial que ele simplesmente mentiu. Falou números irreais. Irreais. Não que ele tenha mentido sobre os números. Ele fez comparações, eu chamaria de malandras. Bem, mas ele fez o discurso do Bolsonaro. Negacionista, está lá o único chefe de Estado que não tomou vacina. Ministro da Saúde dele está lá mais 14 dias porque pegou Covid. O ministro da Saúde dele. E quem está pagando a conta dele esses 14 dias lá nos Estados Unidos é você. Somos nós, né, os contribuintes. Para resumir o discurso, também não adianta
gastar saliva falando de um troço que é a mesma coisa. É a repetição, é o disco arranhado dele. Foi um discurso oso, mentiroso, falacioso e principalmente vergonhoso para quem é brasileiro. Mas o gado que você se refere, que ficou aqui no Brasil, seria os cidadãos brasileiros, é esse? Ué, que pena, né? Ficar rotulando as pessoas assim como gado. Mas tudo bem, melhor do gado do que jegue, do que burro, né? E outros governos tiveram aí os seus apoiadores. Mas tudo bem. Agora a questão eu queria que trouxesse. Tudo bem, mas eu queria que trouxesse essas mentiras, entendeu? Eu queria que trouxesse as mentiras que ele falou. Abra jornal e leia. Ou quais são as informações irreais. Vai lá, Pamela Bussolini. Paulo, o discurso do Bolsonaro me agradou. Eu estava ouvindo aqui o Agnaldo falando, ninguém vai para fora do Brasil para falar mal do próprio país. Mas se a gente lembrar a história recente, o Lula, quando ele estava fora do país, ele gostava de falar mal do Brasil. Inclusive tem aquele vídeo dele rindo e se vangloriando, que ele contava aquela história que tinha 24 milhões de crianças nas ruas do Brasil, dando risada, infelizmente pichando o nome do nosso país internacionalmente. Já o Bolsonaro ontem, na minha opinião, fez uma propaganda do Brasil, falou do nosso agronegócio, que é tão atacado pelos nossos concorrentes, defendeu a liberdade individual no tocante a não defender um passaporte de vacina, mas reforçou que ele garantiu, sim, vacina para todos que querem se vacinar no Brasil. Inclusive, até novembro, pelo jeito, todos que queiram se vacinar vão conseguir se vacinar no nosso país. Foi isso que ele reforçou. Reforçou que ele cortou os vínculos e os laços com ditaduras, financiamentos, porque nós hoje no Brasil temos cidades que têm problemas hídricos, questões de transporte super difíceis, e em contrapartida, antigamente, os governos brasileiros investiam em ditaduras, mandavam dinheiro para fora com o nosso dinheiro. Então eu fiquei muito feliz com o discurso dele, muito satisfeita. Não vejo essa questão de não pode chegar na ONU e falar do próprio país. O próprio Biden falou dos Estados Unidos, defendeu aquela atitude ridícula de tirar todas as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, como se ele fez uma grande coisa, e ainda falou de direitos humanos. Então cada país com seu discurso, e é isso que eles vão fazer mesmo lá, é debater as questões mundiais.